Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vivendo de Dividendos e hoje nós vamos falar sobre hábitos, tá? Os hábitos que vão levar você a se tornar milionário, a se tornar independente, né, financeiramente, se tornar uma pessoa rica. Vamos lá então. Bom, então esse vídeo ele tá sendo falado, né? Eu vou falar ele porque eu li pela terceira vez. Quem me segue no Instagram viu falando sobre isso, mas eu li pela terceira vez o livro O Poder do Hábito, tá? O link tá aqui na descrição da Amazon, se você quiser comprar ele. Ele vale muito a pena. Se você tem o Kindle ali, você vai pagar R$14, se eu não me engano, para ler esse livro. E hábito, ele tá totalmente ligado a investimento. A pessoa que ela quer viver de renda, a pessoa que ela quer investir um dinheiro na bolsa de valores e fazer isso meses após meses, né, visando o longo prazo, ela precisa criar hábito de investimento. Então eu quero falar para vocês hoje o que eu fiz durante o meu período, né, o que eu fiz durante o tempo que eu investi, durante todo esse tempo investindo, o que eu fiz para criar esses hábitos, para criar hábitos de investidor, né, hábito de uma pessoa que já investe sem mesmo pensar em outras coisas e você vai entender um pouquinho. Bom, só avisando, eu não vou dar spoiler do livro, ok? Eu vou falar o que eu fiz, os meus hábitos, hábitos que eu criei para fazer com que eu conseguisse alcançar as minhas metas, os meus projetos, ok? Então, eu sempre tive em mente o seguinte, né? Todo mundo quando começa a investir quer ser milionário, quer alcançar o primeiro milhão, né? Pô, e é difícil chegar no primeiro milhão, é difícil você chegar nesses primeiros 7 dígitos, né? Nesses primeiros 6 zeros, né? Que dá aí R$1 milhão. Então, só que o que ninguém pensa, né? O que ninguém busca é o passo a passo, né? Geralmente a pessoa não tem nada guardado, a pessoa não tem nenhum real na poupança, né? E ela quer alcançar 1 milhão e aquela ali é a meta dela. Esse é o primeiro erro. Quando você vai buscar uma meta muito grande, né? Quando você não tem nada e quer alcançar 1 milhão, a dica que eu dou para você é divida isso em pequenas metas. Transforme a sua meta maior, a sua meta de vida, né? A sua meta principal. Divida ela em 5, 6 metas, vai indo passo a passo, né? Vença cada corrida, vença cada etapa da corrida, não tente pular etapas. Um bom exemplo para vocês é o seguinte: se você tem a meta de 1 milhão, primeiro, né, se você não tem nada, coloque como meta alcançar R$10 mil, né? Para quem não tinha nada, R$10 mil já são R$10 mil. Depois dos 10 mil, você pode ir para 50 mil. Depois dos 50, você pode ir para 100 mil. Depois dos 100 mil, você pode pular para 500 mil. Por quê? No começo é tudo muito mais difícil, tá? Quando você não tem nada, chegar aos R$1.000, aos 10 mil é difícil. Mas quando você tem 100 mil, chegar aos 500 mil já não é tão mais complicado. Porque para você chegar do 0 ao 100, você já colocou isso no seu dia a dia, já faz parte do seu hábito. Então para você já não é mais tão difícil fazer isso. Por isso que a gente fala que a riqueza atrai riqueza, o dinheiro atrai mais dinheiro. E por isso que os bilionários ficam cada vez mais bilionários, ficam cada vez mais ricos, porque o dinheiro deles está lá parado, eles não têm nem o que fazer com aquele dinheiro, então o dinheiro, mesmo sem eles querer, estão rendendo e crescendo dia após dia. E o segredo é esse, você saber colocar suas metas passo a passo. Bom, eu fiz duas coisas durante toda a minha vida para colocar as minhas metas. Primeiro, eu comecei fazendo o seguinte, você pode fazer a mesma coisa. Eu comecei dividindo as minhas metas para conseguir pagar as minhas contas. Eu vou usar um exemplo para você. Hoje você pode começar a investir e você pode colocar como meta conseguir pagar com os seus dividendos o seu Netflix, por exemplo. Custa 20, 30, 40 reais. Então essa é a sua primeira meta. Então a minha meta era essa. Pô, eu tenho o meu plano de celular que custa 50 reais. A minha primeira meta é conseguir pagar o meu plano de celular com os meus rendimentos. Então eu trabalhava para conseguir pagar o meu plano de celular com os rendimentos. Só que com o tempo eu não quis mais fazer assim, porque você vence uma conta, você vence outra e você acaba, né, perdendo o foco. Então eu fiz algo melhor ainda, tá? Que para mim foi melhor ainda, né? Eu criei então o hábito de investir pensando numa viagem. Eu gosto muito de viajar. Então, quando eu decidi mudar dessas contas, né, de pagamento de contas, então eu fui pra viagem. O que eu fazia? Eu decidi aonde eu ia viajar esse ano. Todo ano eu faço uma viagem e eu vou decidir. Esse ano eu vou para Londres, por exemplo. Eu vou gastar R$4 mil, R$5 mil para ir para Londres, eu posso dividir isso em 10 vezes, vou gastar 10 parcelas de R$500. Então a minha meta era
eu alcançar os meus rendimentos para que eles fossem até os R$ 500, para que a minha viagem para Londres fosse paga pelos meus rendimentos. Então, obviamente, né? Obviamente que essa viagem para Londres que eu falei, ela é muito mais cara, mas eu estou usando de exemplo para você porque foi o que eu fiz. Tá? Então você pode usar, por exemplo, eu vou para Porto de Galinhas, né? Aqui no Brasil, eu vou para Foz do Iguaçu, tá? Eu vou gastar aí R$ 1.000, R$ 2.000, né? Então eu vou usar essa parcela e eu vou alcançar aquilo ali para que então eu possa viajar sendo pago pelos meus rendimentos. Isso coloca dentro do seu cérebro, né, que você está fazendo algo que você gosta e quem está pagando isso é o seu sacrifício. Porque quando a gente investe, quando a gente tira dinheiro do nosso salário e coloca lá pra gente ver subir aos pouquinhos, geralmente o nosso cérebro leva isso como algo ruim, algo que a gente está fazendo e está sendo doloroso. Então você tem que virar o negócio, você tem que mostrar para ele que é algo bom, tá? Então o cérebro, você tem que treinar ele, trabalhar ele, para que ele olhe e diga, beleza, tá valendo a pena eu investir, porque hoje eu tô viajando de graça. Hoje quem tá pagando a minha viagem é a Ambev, hoje quem tá pagando a minha viagem é a VEG, é a Itaúsa, é o FLMA, é o ABCP. Então esse deve ser o seu pensamento. Você deve ter benefícios, trazer benefícios para você. Não adianta você começar a investir hoje, colocar como meta R$ 1 milhão, se você vai investir 200, 300 reais todos os meses. Todo mundo começa por baixo, todo mundo começa com um pouquinho. Mas saiba dosar a sua meta, coloque metas aceitáveis, meta que você vai conseguir bater. Porque se você não bater, você vai durar 1, 2, no máximo 3 anos na Bolsa de Valores e vai desistir. Então, coloque metas aceitáveis que você consiga bater em 1, 2 anos para que você se empolgue. Se você tem vontade de viajar para os Estados Unidos, por exemplo, coloque isso como uma meta. Algo que você vai fazer, você vai dar o seu sangue até chegar lá. Trabalhe, faça bico, venda doce na rua, faça o que preciso for para bater sua meta. Tá? Então essa questão de você trabalhar por você, de você criar suas metas e bater suas metas é essencial para quem quer viver na Bolsa de Valores, para quem quer viver de renda, para quem quer estar vivo ainda dentro da B3 daqui a 10, 15, 20 anos já vivendo aí dos seus rendimentos, fechou? Então, como eu falei no começo, eu indico você muito a ler O Poder do Hábito, tá? O link tá aqui na descrição para você comprar pela Amazon se você quiser, ou se você quiser comprar pelo Kindle, também tá aqui o link da Amazon. Você consegue comprar o livro físico e o livro para ler no seu celular, se você quiser, que custa aí R$ 14. Eu vou fazer mais isso, porque lá na Amazon, para quem não sabe, eu tenho uma lista de livros indicados. Então eu vou começar a fazer mais vídeos voltados para esses livros, falando um pouquinho sobre cada um, sobre os assuntos deles, para que vocês se empolguem a ler. Leitura faz muito bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa o comentário aí embaixo, eu quero saber se você já leu O Poder do Hábito e coloca alguns outros livros que você tem lido e vale a pena eu falar aqui, eu ler para depois comentar um pouquinho para vocês. Fechou? Um abração, nos vemos nos próximos vídeos e até mais.